Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa O Outro Lado da Moeda. Estamos estreando hoje esse quadro aqui no nosso canal da Abrão Filho, em que nós vamos falar um pouco mais sobre as oportunidades no mercado cambial, explorando os diversos setores que se relacionam direta ou indiretamente com a gente. Cada episódio, que será publicado semanalmente, nós vamos abordar tendências no mercado cambial e trazer as análises aprofundadas de especialistas que de fato entendam do assunto. Eu sou a Juliana, jornalista e comunicadora da Abrão Filho, e eu vou conduzir todas as conversas que nós tivermos por aqui. Então, se você se interessa em entender melhor como as moedas influenciam a nossa economia global e o setor de câmbio, fica aqui com a gente até o final desse vídeo. Para a gente começar esse quadro com o pé direito, nós trouxemos o sócio e diretor da Abrão Filho, Luan Almeida, para que ele possa nos ajudar a entender um pouco mais sobre o setor cambial e também para ajudar a gente a dar uns spoilerzinhos dos mercados que vão aparecer por aqui também. O Luan ele é formado em comércio exterior e pós-graduando de gestão estratégica de negócios e em 2016 recebeu o convite para começar a sua caminhada empreendedora e se tornar sócio da Abrão. Mas é claro que esse convite não veio do nada. Foi com muito esforço e dedicação que ele construiu uma carteira de clientes do zero e hoje ele está aqui para passar um pouco da sua experiência para a gente. Então a gente pode começar esse bate-papo justamente na hora que você começa a fazer parte da Abrão, na hora que você tem esse convite da Abrão para se tornar sócio. Eu queria entender como foi esse momento para você, qual era o momento da Abrão também. Bom, acho que foi em meados de 2017. Eu trabalhei durante uma parte da minha vida em uma corretora de câmbio. Foi aonde eu conheci o Leonardo, que é o nosso CEO hoje atualmente. Foi aonde eu conheci o Eduardo, nosso diretor de operações e também sócio da Abrão. E o Marcos Vinícius, sócio e diretor financeiro. Então, nós trabalhamos, enfim, nessa mesma corretora. Foi ali que iniciou, né, o relacionamento. Eu acabei iniciando minha faculdade de comércio exterior, tive que procurar um estágio mais voltado na área de Comex. E aí acabei saindo da corretora e fui traçando um lado mais corporativo ali, em cargos mais voltados na parte de comércio exterior. E por volta de 2016 a 2017 eu sempre mantive contato, principalmente com o Vinícius. Sempre fomos muito próximos ali, até porque nós trabalhávamos no mesmo departamento. E fui mantendo contato, fiquei sabendo que o Vinícius fazia parte hoje da Abrão, na época fazia parte da Abrão Filho, né? E estava tocando a parte comercial da empresa em conjunto com o Eduardo e com o Leonardo. E fui vendo ali que a empresa, enfim, eles estavam crescendo, estavam conseguindo aumentar a sua base de clientes, né? Na época tinha uma demanda muito forte ali para operações de câmbio financeiro, para pessoa física principalmente. E foi me despertando a vontade de, enfim, fazer parte de algo maior, né? De uma certa forma começar a empreender. E o Vinícius, o Eduardo e o Leonardo na época já estavam fazendo isso e eu fui mantendo esse contato com eles até que chegou um momento que coincidiu com a minha formação, né? Eu acabei terminando a faculdade, que era uma obrigação que eu tinha a longo prazo, então precisava de um trabalho ali no formato de CLT para eu ter essa segurança de conseguir pagar as mensalidades. E quando eu terminei a faculdade, falei, bom, é hora de eu arriscar, né? Eu me recordo que na época, eu, enfim, cortava cabelo com um amigo meu, e aí eu falei, conversando com ele, eu perguntei, pô, quanto é que você ganha no mês, né? Porque eu trabalhava numa empresa multinacional alemã, até que na época eu não ganhava tão mal, mas eu fui observando que dentro daquela empresa ali, eu teria muito tempo, né, para conseguir almejar ali um cargo de liderança, um aumento significativo, uma mudança de vida de fato. E eu falei, bom, talvez seja a hora de eu arriscar algo ali a mais para ver se eu consigo atingir os meus objetivos, que eu tinha um objetivo financeiro de ganhar até um X valor até uma certa idade, de ter a condição ali de mudar um pouco de vida falando do âmbito financeiro. E aí na conversa com esse cabeleireiro ali, ele mencionou quanto ele ganhava no mês. Na época eu acho que era em torno de R$7.000. Eu falei, nossa senhora. Ele falou, cortando o cabelo, não depreciando a profissão, mas algo informal. Ele
trabalhando para ele mesmo, né, e ganhava ali um valor superior ao que eu ganhava na época, formado, trabalhando numa multinacional, trabalhando das 7 horas da manhã até 10, 11 horas da noite, principalmente no final do mês, porque eu trabalhava no departamento financeiro. Falei, bom, acho que está na hora de eu arriscar. E comecei a manter esse contato mais forte com o Vinícius, com o Eduardo e com o Leonardo, solicitando uma oportunidade, né? Eu vi que a empresa estava crescendo, na época era uma empresa individual, eram só os 3 e eu acho que mais 2 assistentes ou 3 assistentes ali para fazer rodar a operação toda. E aí eu fui mantendo contato, pedindo uma oportunidade, até que um belo dia eu estava trabalhando e o Vinícius entrou em contato comigo, pedindo para eu ir ao escritório para fazer uma conversa com eles lá. Eles iam formalizar uma proposta, né? E aí eu fui até o escritório, na época eu ficava na Rua Dandu, e aí, enfim, eles conversaram comigo, exporam um projeto novo que eles tinham, de ter alguém responsável 100% por captação de clientes para a nossa base, que era algo que eles não estavam conseguindo fazer mais, porque eles começaram a prospectar clientes, esses clientes começaram a ativamente fechar câmbio, eles não tinham mais tempo de fazer da prospecção, então eles estavam mais focados na parte do relacionamento com o cliente. E eles precisariam ter alguém específico para fazer somente a prospecção. E eu nunca tinha trabalhado na área comercial, nunca tinha trabalhado com vendas, eu tinha 0 experiência, só tinha vontade de fazer dar certo, de alguma forma mudar de vida ali, né? Eu vim de uma família humilde, então eu queria tirar o peso da minha mãe, do meu pai, enfim, me sustentar, né? E poder ajudar em casa também de alguma certa forma. E eu falei, bom, vamos embora, nunca fiz, mas depende de mim, eu vou estudar e vou tentar fazer ali. E isso foi em meados de 2016 para 2017, se não me falha a memória. E aí eu pedi as contas do meu emprego atual, eu já estava lá há 3 anos, e aí foi uma surpresa para todo mundo nessa empresa antiga, porque disseram que tinha uma projeção para mim de crescimento, é uma empresa multinacional alemã, que tinha uma oportunidade de eu estagiar na Alemanha, enfim, né, de ter uma visita na Alemanha para entender a operação, né. E aí tive essa primeira conversa com o meu coordenador e com o meu gerente, e aí confesso que quando eu estava ali com o pé batido, né, não, eu vou sair, mas depois da conversa, voltando para casa, meio que me balançou, porque era uma empresa que eu gostava muito de trabalhar, as pessoas que ali eu também trabalhava eram muito próximas a mim, nós éramos de fato amigos, né, um ambiente muito bom para trabalhar, eu gostava do que eu fazia. Então eu confesso que eu quase voltei para trás, né? Falei, putz, acho que eu não vou fazer, né? Não vou dar esse passo agora. E aí eu tava balançando e aí o Vinícius, justamente nesse momento, ele mandou uma mensagem falando, já tá tudo pronto, já compramos sua máquina, já fizemos seu e-mail, você não vai dar para trás, né? E aí eu falei, putz, eu dei a palavra, então eu vou seguir. E aí, quando eu conversei com o meu coordenador e gerente na época nessa outra empresa, ele falou, vai para casa, pensa e depois volta, né? E aí, quando eu voltei, de fato eu reafirmei ali a minha posição que eu iria sair, enfim, cumpri o aviso prévio de 30 dias, né? E não sair da noite pro dia de lá. E aí comecei na Abrão Filho, né? Na época a gente tinha um escritório bem pequeno na Rua Dandu, tinham 8 pessoas, eu acho, contando com a nossa copeira que está até hoje com a gente. Uma salinha pequena, eles disponibilizaram para mim uma planilha que o Eduardo já havia trabalhado naquela planilha para prospecção de parceiros comerciais, que o Vinícius já tinha trabalhado naquela planilha para prospecção de parceiros comerciais. Ambos já haviam convertidos alguns casos ali e era o resto, a sobra para mim, né? De casos que eles falaram e obtiveram um não ou não conseguiram o contato. E aí eu comecei a trabalhar essa lista. Eu lembro que na época eu passava o dia inteiro ligando para essa lista e na sua grande maioria eram contatos de corretores de imóvel no exterior. Então a gente ia numa banca de jornal próximo a nosso escritório, comprava um cartão que dava a possibilidade de a gente fazer essas ligações internacionais, porque o escritório na época lá a gente não ligava a rede telefônica do escritório. Então, Isso em 2016 mesmo? Isso. Caramba! Então a gente comprava esse cartão na banca de jornal, eu raspava, digitava o código que ali era disponibilizado para me dar a opção de fazer ligação internacional e ficava o dia inteiro ligando, trancado numa salinha, né? O dia inteiro ligando e o dia inteiro tomando não atrás de não, né?
E aí eu fiquei nessa batida por volta de 3, 4 meses até começar a dar certo, né? E aí nesse período, obviamente, se você não tem resiliência, você acaba declinando, né? Então era difícil porque você passava o dia inteiro ligando e era não atrás de não quero, não, já ligaram para mim, não tem interesse, porque a empresa naquela época não tinha uma expressão muito forte, né? Não tinha a marca ainda consolidada, então a gente tinha essa dificuldade para conseguir convencer, explicar a nossa atuação, os nossos diferenciais. Então, para eu começar a converter de fato, foi aproximadamente 3 a 4 meses, né? E na época, quando eu fui para Abrão Filho, eu fui para receber uma ajuda de custo mínima, então era 3 vezes o que eu recebia de salário. E eu recebi um salário, benefícios e tudo mais, né? E aí, quando eu fui para Abrão Filho, tá aqui sua ajuda de custo, é para você bancar sua locomoção, sua alimentação, suas contas. Tá aí essa oportunidade, e, enfim, né? Não tinha nenhum vínculo CLT e foi muito difícil, né? Nesses primeiros meses, porque eu ganhava 3 vezes aquilo, eu tinha um padrão de vida diferente que eu tive que reduzir, né? Abdicar de muita coisa para me encaixar naquela situação atual que eu tinha ali, com um salário 3 vezes menor. Então foi muito difícil no começo, né? Mas muita resiliência, muito trabalho, a gente conseguiu, né, aos poucos converter os primeiros parceiros que me indicavam alguns clientes que eu fazia o atendimento, a empresa também foi tomando corpo e hoje a gente está aí, né, com mais de 11 anos de atuação no mercado, mais de 70 pessoas na estrutura da empresa, com números expressivos de crescimento ano após ano, com agora um investimento de capital através de uma instituição financeira, né, com uma estrutura muito, muito robusta e cada vez mais, né, a gente está crescendo, está evoluindo dentro do mercado de câmbio. E você entrou na Abrão já sabendo sobre o mercado de câmbio ou não, você não tinha tanto conhecimento? Não, o conhecimento que eu tinha, ele era bem básico, porque eu trabalhei em uma corretora de câmbio, mas na época eu era office boy dessa corretora, então eu não tinha nenhum tipo de suporte técnico. A minha função na corretora durante 1 ano e meio era de office boy, ou seja, eu tinha que ir em algumas instituições financeiras entregar e retirar documento. Era basicamente o meu trabalho, ele era esse, e nessa época eu já estava estudando, fazendo administração de empresas com ênfase em comércio exterior, mas não tive nenhum conhecimento a fundo técnico na corretora. Depois de um certo tempo como office boy eu fui promovido para trabalhar no back-office dessa corretora, mas a minha atuação dentro da corretora ela era de back-office, então era a parte de conferência de contrato, de MT, escanear documento, então eu nunca tive nenhuma relação, né, com mesa de operações, com atendimento ao cliente. Então, quando eu entrei na Abrão Filho, eu posso dizer que o conhecimento ele era zero, né? Tudo que eu sei hoje, eu aprendi devido ali aos ensinamentos do Leonardo, do Eduardo, do Vinícius. E aí depois, obviamente, você vai se especializando, vai estudando, vai fazendo alguns cursos para ir se qualificando. Mas quando eu entrei lá, conhecimento zero sobre vendas, que era muito necessário, e conhecimento zero sobre câmbio, né? Na essência ali, tecnicamente, conseguir estruturar operações para os clientes, né, orientar em todo o processo. E logo no início, quando você entrou, obviamente a Abrão não tinha toda essa gama de produtos que ela tem hoje. Como é que vocês trabalhavam ali o dia a dia? Como é que o câmbio era trabalhado? O nosso foco na época, a gente tinha um foco dentro do câmbio comercial e financeiro e dentro do câmbio turismo. Então, não tinha, hoje a gente tem mais de 25 produtos, né? Dentre eles instrumentos cambiais, opções de trade finance ali com ACC, ACF NIMP, contas específicas como CDE, um produto novo que agora a gente está lançando que é a conta internacional, pessoa física e jurídica, que dá a possibilidade de um cartão internacional. Hoje a gente tem um leque muito amplo de produtos. Na época, o que a gente focava era no câmbio pronto, que o câmbio pronto a gente está falando aí de operações em fluxo de liquidação até 2 dias úteis, tanto câmbio pronto para o comercial, exportação e importação, tanto para o financeiro, que aí são operações de câmbio fora de exportação e exportação, como por exemplo uma disponibilidade, uma manutenção de residente, um pagamento de serviço e por aí vai, né? Então o nosso foco na época
ele estava mais ligado a operações de âmbito financeiro para a pessoa física. Porque em 2018 a gente teve a situação da crise, né, da crise imobiliária nos Estados Unidos. Daquela data para frente houve uma ascensão muito grande de brasileiros comprando imóvel no exterior. E na época, até pela inteligência do Leonardo, do Eduardo e do Vinícius, que estavam montando a operação, eles visualizaram que tinha um fluxo muito grande desse tipo de operação no mercado, que faltava conhecimento para os bancos fazerem esse tipo de operação. O cliente ele era mal atendido, pagava um alto custo, e eles viram ali uma oportunidade e começaram a trabalhar à frente B2B2C, ou seja, buscar parceiros comerciais que tenham esses clientes para fazer a indicação. E como tecnicamente eles eram muito bons, né, sabiam do que estavam fazendo, isso começou a se sobressair. Então o cliente ele vinha até nós através de uma indicação, nós atendíamos o cliente em todo o processo de câmbio, desde a fase de pré-qualificação da operação dele até o pós-fechamento. E devido a esse bom atendimento, os próprios clientes indicavam outros clientes. O parceiro também ficava satisfeito porque a ponta final do processo ali era o câmbio. Então, se não tivesse o câmbio, o corretor de imóveis, por exemplo, ele não vendia o imóvel, porque o dinheiro não ia chegar até lá para pagar aquele imóvel. Então, o parceiro também sentiu ali que aumentava, né, até a taxa de conversão dele. O cliente tinha um bom atendimento, tinha um preço menor do que o banco. Isso ajudava o parceiro a vender o imóvel para o cliente, porque se ele tem um menor preço, um melhor atendimento, ele vai estar propício a fazer a remessa. E os próprios parceiros começaram a indicar outros colegas de trabalho. E aí quando a gente foi montando a empresa, também quando eu entrei na atuação para ficar especificamente focado em prospecção de parceiros, né? Então o nosso foco ali era atendimento mais para a pessoa física, referente a essas remessas de saída para aquisição de imóvel no exterior. E também através da nossa inteligência a gente acabou prevendo que tinha um boom desse tipo de operação, que provavelmente essa demanda ela iria cair. Aí foi quando a gente começou a desenhar ali outras situações estratégicas dentro da empresa para abranger um novo nicho de mercado com outro público, para a gente não ficar 100% dependente daquele tipo de operação, daquele público que é um público que ele tem um prazo de consumo, um LTV ali que era em torno de 6 meses, ou seja, ele comprava o imóvel no exterior e provavelmente as principais remessas que ele faria para a compra desse imóvel no exterior duraria 6 meses. Depois disso, a casa automaticamente ela se autopagaria através de locação dessa casa no exterior e ele não precisaria a todo momento mandar dinheiro para lá, né? Legal. A Abrão ela tem principalmente como DNA a inovação, justamente porque é uma fintech. E justamente te ouvindo falar sobre as frentes que vocês estavam abrindo para poder conseguir expandir ainda mais a forma como vocês estavam trabalhando, surgiu aí também o partnership e o agente autônomo de câmbio. Eu queria que você explicasse como é que funciona isso hoje na Abrão, porque, querendo ou não, é uma coisa nova, é uma coisa inovadora aí que só a Abrão tem. E eu queria, junto com isso, já te pedir para você explicar também quais são os nichos e mercados que a gente consegue englobar nesses dois tipos de frentes que a gente tem atuado, porque a gente vê que vocês começaram com a parte imobiliária, mas querendo ou não a gente consegue perceber que tem ali outras frentes que a gente consegue trabalhar, seja na parte financeira mesmo, de investimentos, seja no real estate, seja comércio exterior. Eu queria que você trouxesse essa contextualização de como surgiu essa ideia dessas duas frentes e quais são os mercados que a gente consegue acabar explorando com essas duas modalidades. Tá. Bom, o modelo do partnership ele é uma mutação, uma melhoria do que a gente começou, do que eles começaram lá atrás, que é um foco ali no B2B2C. Então, na época a gente não tinha a maturidade que nós temos hoje para construção de marca, para estratégias de marketing digital, de publicidade, por aí vai. Então era simplesmente parceria. Quando a gente fazia algum acionamento com um possível lead, vamos fazer uma parceria com a Abrão Filho, funciona dessa forma, né? Aí, mais para frente, quando a gente começou a aprofundar dentro da empresa
a parte de marketing digital e publicidade, a gente entendeu que precisava dar uma cara para esse modelo de parceria, né, para agregar valor de certa forma para esses novos parceiros, para ter uma identidade visual própria, para ter uma marca própria ali, né, para que as pessoas se sentissem mais seguras em vincular ali alguma situação profissional delas com a gente. E aí foi quando a gente pensou em modelar e dar um nome para aquele programa. E aí a gente pensou, pô, legal, então vamos fazer ali o Abrão Partnership, vai ser um programa específico que vai ter toda uma inteligência por trás, né? Então assim, o Abrão Partnership, ele é um programa de parceria destinado para profissionais ou empresas que atuam dentro do mercado de câmbio ou não, né? Então ele tem o principal objetivo de ser o braço de câmbio dessas pessoas ou empresas. Então a gente vai estar falando aí, por exemplo, de contadores, de assessores de investimento, de correspondentes bancários, de corretores de imóvel, tanto no Brasil como no exterior, de profissionais autônomos que possuem relacionamento com pessoas ou empresas que precisam mandar ou receber dinheiro para o exterior. Então ele é bem amplo, ele não tem ali uma limitação para um tipo de público que a gente pode atingir. Desde que a Juliana, por exemplo, tenha uma rede de relacionamentos, ela saiba que essa rede de relacionamentos faz alguma remessa internacional ou recebe, ela poderia ser uma partner dali, fazer um programa de parceria com a gente e nós ficarmos responsáveis por toda a parte de câmbio daquela pessoa que ela me indicar, né? Então o partnership ele tem esse objetivo, né? E aí para isso a gente tem toda uma estrutura hoje por trás do partnership, com uma equipe de pré-vendas específica para acomodação de todas as demandas de indicação. A gente tem uma equipe específica de mesa de operações para dar vazão a todos os clientes que foram indicados, que foram aprovados com base na equipe de pré-vendas, serem repassados para a nossa mesa de operações e ter esse atendimento específico e humanizado das demandas desses clientes que foram indicados pelos parceiros. E a gente tem também a parte de relacionamento dedicada 100% ao partnership, com profissionais ali fazendo a gestão das contas que foram convertidas. Então a gente oferece toda essa estrutura para que o parceiro ele não precise se preocupar com a parte cambial. Então hoje a maioria dos nossos parceiros são pessoas que estão fora no mercado de câmbio. Assessor de investimentos, por exemplo, ele está inserido ali no mercado de capitais, né, dentro do mercado financeiro. O foco principal é fazer a gestão da carteira de clientes para investimento ali, para cuidar de toda a parte financeira dos clientes. E muitos desses clientes precisam fazer câmbio, né, e eles pecam por suporte. Ele está focado na parte de capitais, na parte de investimento, ele não tem expertise sobre câmbio. Por muitas vezes o escritório que está credenciado a alguma instituição financeira, acaba essa instituição financeira também não dando um suporte qualificado para aquele parceiro, porque deve receber uma quantidade absurda de demandas. Então eles vão priorizando, provavelmente, os casos maiores, aqueles que trazem mais volume, né? Então muitos dos outros escritórios e assessores acabam tendo essa dificuldade, né, de ter respostas rápidas para os clientes falando de câmbio, de entender o processo, de fazer uma orientação com o cliente. Então a gente oferece todo esse suporte, né? Eu brinco que a única responsabilidade, entre aspas, dos nossos parceiros é me fazer a indicação, fazer a ponte com o cliente, porque todo o restante a gente vai cuidar. E para isso ele tem essa estrutura com pessoas e departamentos específicos que vão trabalhar na frente com o cliente, e ele tem também pessoas e departamentos específicos que vão trabalhar na frente com o parceiro, tá? Falando de relacionamento e atendimento. O parceiro também tem à disposição um sistema que ele consegue acompanhar tudo que acontece com a base de indicação dele. Então lá o sistema tem 10 ou 11 abas, que ele tem a opção de verificar status cadastral dos clientes que ele indicou, status operacional, acesso a documentos cambiais, consulta de extrato, de volumetria em moeda estrangeira, média de spread cambial que o cliente está trabalhando com a gente, média de volume, enfim, tem bastante funcionalidade
dentro do sistema para que o parceiro se sinta seguro em indicar o cliente e ele consiga garantir que o cliente que ele indicou está sendo bem atendido. Já o modelo de agente autônomo de câmbio é uma outra veia nossa, né? É um produto único nosso hoje, que, né, nós que criamos e não tem ninguém fazendo algo parecido, que ele é focado mais para pessoas que estão dentro do mercado de câmbio. Então o partnership ele abrange o macro, então eu posso pegar pessoas de nichos diferentes, não necessariamente ele precisa ter conhecimento sobre câmbio, ele precisa estar inserido dentro do mercado de câmbio, porque eu vou dar toda a estrutura departamental e tecnológica para conseguir trabalhar as indicações. Agora o agente autônomo de câmbio é um profissional que está dentro do mercado de câmbio, é um profissional que já possui uma base de clientes que movimenta câmbio e ele vai ser um agente autônomo nosso. Ele vai ter um sistema no qual ele vai conseguir operar todas as demandas do cliente dele, então ele que vai, de fato, atender o cliente dele ponto a ponto, desde a fase cadastral até a fase de fechamento de câmbio. E aí tem o sistema Cambiar, que é um sistema super completo, que ele consegue fazer a gestão de toda a base de clientes dele, né? Só que o modelo de agente autônomo de câmbio é um modelo que a gente qualifica quem vai entrar. Já o partnership, a gente identifica sinergias de negócio. E aí a gente firma um instrumento de parceria. Não tem necessariamente ali algo que faça cumprir que nem o agente autônomo. Isso, o partnership a gente vai identificar sinergia. Então, se é uma pessoa que está inserida dentro de algum mercado que demanda o câmbio, se ele tem uma base de clientes, essa base que tipo de operação faz, qual que é a volumetria, ou se ele não tem base de clientes, mas tem potencial para construir, porque ele tem relacionamento. Então o partnership ele é mais amplo e ele tem à disposição a equipe para cuidar da fase de cadastro, para cuidar da fase operacional e para cuidar do pós-venda. Já o agente autônomo de câmbio, a gente vai à procura do profissional. Então há um trabalho de inteligência dentro da empresa com um departamento específico que faz o filtro de profissionais que a gente entende que tem o perfil e o fit com a nossa empresa e nós fazemos esse acionamento, marcamos reunião, apresentamos o programa, identificamos ali os pontos que vão casar com o que a gente entende que o profissional precisa ter, validação da carteira de clientes, né? Então tem essa diferença. O agente autônomo de câmbio ele é um profissional autônomo que ele de fato vai empreender dentro do mercado de câmbio e ele tem um sistema e obviamente vai ter o nosso suporte para fazer todo o trabalho. O partnership ele é um programa para profissionais que já têm um core business formatado e que querem ter o câmbio acoplado a esse core business. Então são dois modelos diferentes. Eu particularmente fico responsável pela frente do partnership, né? E a parte de agente autônomo de câmbio nós temos um outro head com outra equipe que faz essa busca a campo. E até falando um pouco mais do partnership, já que ele também é a base para a gente ter criado esse quadro, justamente porque acaba englobando vários mercados. Aqui a gente vai ter até um pouquinho de spoiler dos mercados que a gente vai tratar nesse quadro, justamente porque a gente quer mostrar que existem vários setores que acabam convergindo com o câmbio, a gente consegue conversar com vários setores diferentes. E essa é uma forma que a gente encontrou também de mostrar como o câmbio age no dia a dia das pessoas. Então, por isso eu queria que você passasse pra gente, já dei uma olhada na planilha ali de partners, tem mercados bem diferentes. Quais mercados acabam conversando bastante e até aqueles que tem, só um partner ali, mas que tem um certo volume, tem uma forma que você enxerga que tem potencial para crescer ainda mais. Bom, hoje na nossa base a gente conseguiu aumentar ela, né, falando de base de parceiros comerciais, em mais de 70% desde o começo do ano até agora, né? A gente movimentou até o primeiro TRI, foram acho que mais de 15 milhões de dólares, né, de todo esse fluxo de indicação. E dentro do partnership a gente tem diversos nichos ali, então hoje posso dizer para você que os principais, né, que movimentam maiores quantidades de clientes indicados, e esses clientes acabam seguindo os fechamentos com a gente vai estar falando de assessores de investimento,
que são profissionais, como eu te disse, que eles possuem essas dificuldades técnicas sobre câmbio, falta um atendimento mais ágil da instituição da qual ele está vinculado, então ele acaba, e até por conta de alteração recente, né, o assessor de investimento não precisa ter vínculo obrigatório com a instituição, hoje ele tem essa flexibilidade de poder buscar as melhores soluções para ofertar para o cliente. Então o assessor de investimento é um dos públicos ali principais. A gente vai estar falando também de contadores aqui no Brasil que cuidam da parte contábil de empresas que possuem filiais no exterior, ou uma empresa estrangeira que tem uma subsidiária aqui ou uma filial no Brasil, aquela empresa precisa fazer aportes de capitais, aquela empresa precisa distribuir dividendos para um sócio estrangeiro, então a gente acaba entrando também, né, nessa parte. Nós temos também hoje parcerias com os brokers, né, que são uma figura nos Estados Unidos principalmente, Portugal, que a gente tem bastante acesso, que vendem imóvel ainda para brasileiro no exterior, né? Então a gente ainda recebe muita indicação desse nicho de mercado. Nós temos profissionais que atuam dentro do Comex, também como uma das principais figuras, que fazem indicação de empresas que importam, exportam, e ali a gente faz até muito cross-selling com essas empresas que durante anos fecham câmbio com o seu banco e só fecham o câmbio e o banco nunca ofereceu nenhum outro produto, né? Então quando ele vem para a Abrão Filho, a gente entende todo o panorama e todo o perfil do cliente, e além dos câmbios do dia a dia que aquele cliente faz, em muitas situações ele está elegível para tomar uma linha de financiamento a comércio exterior com uma taxa mais competitiva em relação à taxa doméstica que a gente tem, e aí para isso a gente vai estar falando do FINIP, do ACC e do ACE. Esses clientes também, em muitas situações, demandam opções de proteção cambial, e a gente faz todo esse estudo, identifica o perfil do cliente, em paralelo com o parceiro a gente faz essas sugestões para ofertar para o cliente, além das remessas que são mais simples no dia a dia, ele ter essa opção na estrutura da empresa de ter inteligência, falando da parte do câmbio, né? Tem profissionais autônomos, pessoas ali envolvidas com fundos de venture capital, a parte de advogados também. Nós temos algumas indicações que são oriundas de advogados que, enfim, indicam operações mais estruturadas que envolvam registros de declarações no Banco Central. Então é bem diverso o público, tá? Mas como eu te disse, para que ele possa ser um parceiro da Abrão Filho, basta ele ter relacionamento ou acesso com pessoas ou empresas que precisam enviar ou receber dinheiro do exterior. Acho que tem um mercado que eu acho muito legal, que quando eu vi no formulário ali, eu não imaginava o mercado de medicinal, na verdade, né? A gente encontra várias pessoas que precisam pedir insumos lá fora, precisa pedir vários produtos, e eu achei interessante a parte do mercado medicinal tá também englobado nessa parte do partner, achei interessante. Sim. A gente vai estar falando aí de algumas empresas que trabalham dentro de importação de produtos à base de cannabis para tratamento aqui no Brasil, né? Então a gente foi uma das primeiras empresas de câmbio a visualizar esse mercado. Hoje a gente tem um executivo que ele é especialista e está inserido dentro desse mercado. Então a maioria dos parceiros que a gente tem nesse nicho, eles possuem vínculo com esse nosso agente autônomo de câmbio, que lá atrás a gente já visualizou que teria essa possibilidade, entramos com ele, enfim, investimos ali quando ainda não tinha não tinha esse holofote todo, né, para esse tipo de mercado, é um mercado bem nichado, e hoje posso dizer que a gente é referência nesse tipo de operação também. Para a gente poder entender um pouquinho melhor como é que funciona, você já citou alguns produtos que a gente tem, mas principalmente para esses partners, para quem está demandando bastante o câmbio, quais são os produtos hoje na Abrão que são mais utilizados? Como é que eles funcionam? Bom, hoje um dos produtos que é mais utilizado, a gente pode dizer que é o câmbio pronto, né? São as operações das empresas e pessoas do dia a dia ali,
que a gente vai estar falando de diversas finalidades de envio da remessa. Que todo mundo conhece. Então você mandar dinheiro para sua conta no exterior, você pagar por a importação de uma mercadoria ou serviço, você fazer a manutenção de um residente lá fora que está estudando ou morando fora, uma distribuição de lucro e dividendo para um sócio estrangeiro, um aporte de capital para uma empresa que você abriu lá fora ou uma entrada de valor a título de empréstimo ou doação para uma empresa aqui no Brasil, enfim. Então é o câmbio pronto, que são operações mais corriqueiras que têm mais recorrência. Devido a toda a situação política e financeira global, opções de hedge cambial hoje acabam saindo bastante. Então, o mercado ele vem oscilando bastante e para que empresas ou pessoas possam ter previsibilidade ali no seu fluxo de pagamentos internacional, ela pode optar por instrumentos cambiais de proteção. Aí a gente vai estar falando da trava de exportação, que é um mecanismo de proteção para exportadores, então ele consegue fixar uma taxa no presente para uma remessa que ele vai receber no futuro, então ele não vai ficar suscetível às oscilações do mercado, ele consegue travar hoje o dólar a 5,5 para receber essa remessa em dezembro. Então ele já sabe, ele já consegue fazer uma projeção de fluxo de caixa melhor ali para a empresa dele ou até a própria pessoa física que mensalmente faz prestação de serviço para empresas lá fora e quer travar essas cotações para também ele já saber quanto ele vai ter de salário, ele não fica suscetível às oscilações. A gente tem também o câmbio futuro, câmbio pronto com liquidação futura, que é um mecanismo para remessas de saída, ou seja, o capital que sai do Brasil para o exterior, com o mesmo objetivo de ele ter previsão de quanto ele vai pagar por algo que ele vai comprar. Então ele olhou lá, o dólar caiu para 4,90. Ele vai comprar algo ali por 100 mil dólares. Ele sabe que ele vai pagar 490 mil reais e ponto. Ele não vai ficar suscetível ao mercado oscilar e na hora que ele tiver que pagar, o dólar foi para 5,50 e ele vai pagar ali mais de 50 mil reais a mais, né? Então ele consegue travar a cotação e ter essa previsibilidade. E também vem saindo bastante, né, a parte de financiamento a comércio exterior. Então o custo de capital aqui no Brasil, com base na taxa de juros, ele aumentou. O crédito, obviamente, ele vem cessando devido ao aumento da taxa de juros. O Banco Central ali quer que o consumo caia para conter a inflação. Então as empresas que trabalham, né, capitalizada através dos empréstimos de terceiro, elas acabam tendo dificuldade, porque os bancos fecharam a torneira. Então tem a opção do Trade Finance, que é uma linha de financiamento específica para comércio exterior, para empresas que trabalham com importação ou exportação de mercadoria ou serviço. Que ele vai ter acesso a uma linha de crédito com taxa de juros menor do que a gente vai estar falando aqui do Brasil. E é um produto também que vem saindo bastante. Então esses três seriam os principais. E o nosso novo produto, que é a conta internacional, pessoa física e jurídica, que é uma conta que a pessoa física pode abrir. É uma conta que ele vai ter a possibilidade de abastecer ela com base no dólar comercial, para utilizar em uma viagem, para sacar valor lá fora, para utilizar o cartão de débito internacional. Então ele não vai precisar mais comprar papel moeda ou fazer aqueles cartão pré-pago que você paga um IOF altíssimo. Então ele vai ter uma conta de fato global para ele tanto abastecer a conta para viajar, enfim, para usar o saldo da conta lá fora, seja por débito ou sacando dinheiro, como também para profissionais, por exemplo, que prestam serviço para empresas no exterior ou precisam receber de plataformas que estejam no exterior. Ele pode utilizar a conta internacional para receber esses valores e fazer uma conversão de moeda mais atrativa via o próprio app ali, 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? O que eu acho legal da conta é justamente conseguir utilizar não só para quando precisa viajar, mas para poder proteger a moeda. Acho isso bem legal também, porque a gente, querendo ou não, o dólar é a moeda mais forte hoje, então ter essa reserva em dólar é muito importante e a conta ajuda muito para isso. Até pegando um gancho do que você tinha dito da parte internacional mesmo, eu queria entender com você, a gente vendo várias crises acontecendo, principalmente pós-pandemia, Estados Unidos aí com os juros altos,
Europa também, um caos. O que você vê de projeção, principalmente para o mercado brasileiro, em questão cambial, em questão de crescimento de empresa? Como é que você vê a Abrão nesse momento? A gente recebe muito esse tipo de pergunta no dia a dia de clientes, né? O nosso foco ali e todo o nosso know-how, ele está 100% atrelado ao câmbio. Quando a gente vai falar de projeção de mercado, isso envolve outros fatores além do câmbio, né? Que acabam interferindo ali na moeda-alvo, tá? Então, a pessoa mais ideal para falar seria um economista, mas a gente acompanha muita notícia, a gente está dentro do mercado ali acompanhando diariamente. Até o que eu venho observando em entrevistas de economistas, né, é uma projeção do final do ano de o dólar se manter a 5, né, continuar nesse patamar. Hoje a gente tem um superávit na nossa balança, então a gente exporta mais do que importa, isso também ajuda na valorização da nossa moeda. Então, pelo que a gente vem acompanhando de mercado, né, de muito que se tem falado do mercado, é o dólar se mantendo na casa dos R$5. Obviamente que isso é projeção, assim como nenhuma pessoa que está atrelada dentro do mercado de capitais consegue prever se uma ação vai subir ou vai cair, é puro achismo. Ele pode ter um embasamento técnico ali de análise e tudo mais, mas ninguém pode prever uma pandemia, por exemplo, que aconteceu, né? Isso está totalmente fora do que as pessoas analisam no dia a dia. É a mesma coisa para a moeda. Então o dólar é a moeda mais volátil de todas, né? Ela tem muitos fatores que influenciam na cotação, né? Diversos fatores acabam mexendo na banda cambial do dólar. Então é a projeção de 5, mas a gente não sabe se durante esse meio tempo acontece alguma coisa de diferente e essa projeção ela venha por terra e passa de 5, cai abaixo de 4, enfim. Mas o que a gente vem acompanhando de mercado é que se continue aí na casa dos 5. E para a Abrão, em questão de inovações, o que a gente pode esperar? Bom, a gente tem bastante coisa no papel. Como eu disse, no final do último ano a gente anunciou uma rodada de investimento Série A com uma instituição financeira. Então, a gente está com dinheiro em caixa, a gente está ampliando a base de colaboradores da empresa, investindo bastante em novas contratações, investindo bastante em tecnologia, né, arrumar bem a casa internamente e com alguns novos produtos, né, que a gente vem lançando aos poucos. Então a conta internacional é o mais recente desses produtos. Então hoje uma pessoa física, basta ela entrar dentro da Apple Store ou do Google Play, digitar a conta internacional Abrão Filho ou digitar o nome Abrão Filho, que ela vai localizar a possibilidade de baixar dessa conta. Ela consegue fazer isso em no máximo 5 minutos. Tanto para a pessoa física como para a empresa. Então hoje a gente vem trabalhando muito forte esse produto, mas quando a gente consolidar, arrumar algumas situações que a gente precisa arrumar desse produto, com certeza a gente vai partir para outras coisas que estão dentro do nosso plano estratégico. Para a conta internacional tem vários vídeos aqui no canal que a gente ensina como mexer, como criar conta, enfim, é só acessar aqui. Luan, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você fizesse a sua última participação aqui, sua última mensagem. O que você gostaria de dizer para o nosso público? Bom, para quem se identificou com o programa de parceria, basta nos acionar através do nosso site. Lá tem uma página específica para acionamento e aí um dos nossos profissionais ali que fazem a parte de qualificação de todos esses leads vai entrar em contato, né? Ou, enfim, encaminhar um e-mail para a gente. Para a parte de clientes, a gente também tem ali no nosso site todas as opções de produtos e serviços, os nossos contatos, né? Então hoje o atendimento ele é 100% humanizado, né? Quando um cliente entra em contato com a gente, ele cai dentro de um fluxo ali prévio só para qualificação, né? Que é um chatbot, mas ele vai ter um atendimento personalizado. O atendimento dele do chatbot é só para ele cair dentro das esteiras corretas dentro da empresa. A partir daí ele vai ter um atendimento personalizado de algum profissional. Enfim, entrem no nosso site, nas redes sociais, curtam esse vídeo, compartilhem, que ajuda bastante a gente aqui também. Se você gostou dessa conversa inicial que tivemos por aqui e se interessou mais pelo setor cambial, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe semanalmente para ver os diversos mercados
que a gente vai explorar por aqui. E se você ainda não entende muito desse setor, temos uma playlist chamada Descomplicâmbio, que vai te ajudar a entender os conceitos básicos que temos nesse mercado. Eu fico por aqui, mas eu te espero no próximo episódio. Obrigado pela sua companhia e câmbio desligo.